Então, os machos, normalmente, eles, a partir dos 3 anos, eles já têm interesse pela fêmea e tudo mais. Só que o pico mesmo, ele vai depender da alimentação e de outras coisas. E o ideal é que um macho, ele possa começar a cobrir as fêmeas com 4 anos, né? Porque o pênis fica grudado no prepúcio, então, antes ele não consegue. Mas a partir dos 4 anos ele consegue cobrir a fêmea tranquilamente. O ideal, assim, o pico de reprodução é 5, 6 anos. Ah, tá. E qual é a época do ano de reprodução? Então, eles não têm uma época de reprodução anual porque eles são ovuladores induzidos. Então, diversas coisas que vão vão influenciar a ovulação e a época de monta, digamos assim. Então, temperatura, alimentação, fotoperíodo, né, principalmente a nutrição dos animais. Então, basicamente, a fêmea vai ovular somente após 48 horas que o macho fizer a cópula, né? Por causa da introdução do pênis e todo esse estímulo. E eles têm cio? Não, eles não têm um cio definido. O que é possível fazer, que é utilizado em algumas formas de, por exemplo, inseminação artificial, eles fazem uma sincronização de cio. Então, eles aplicam um análogo, né, sintético, pode ser GNRH ou LH, e aí eles fazem a sincronização, 48 horas depois eles fazem a inseminação. E, tipo, qual que é o sistema de manejo reprodutivo? Deles aqui é monta natural. Monta natural, mas aí existe, como eu comentei, existe a inseminação artificial, a transferência de embrião. E qual que é a duração da gestação? A gestação dos camelos e dos dromedários, né, que apesar de serem da mesma espécie, o camelo tem 2 corcovas, o dromedário tem uma corcova, e o nome científico também muda, né, camelos bactrianos e dromedários, são 13 meses de gestação. São quantos descendentes por meada? É muito comum que nasça só um, mas já existem relatos de 3. Uhum. E falando ainda na gestação, como que eles se comportam durante todo esse período de gestação? Eles são bem tranquilos, assim, no início da gestação você não nota praticamente aumento de peso, nem nada assim. Aí a partir, acredito que dos 4 meses, 5 meses, você começa a ver a barriga aumentando e eles ganhando peso. Né? É bem no final da gestação, assim, nos últimos 15 dias, que a gente consegue ver um aumento das mamas nas fêmeas, né? E aí que elas estão realmente preparando o colostro e tudo mais, porque eles, como os ruminantes, têm a placenta que não passa nenhum tipo de anticorpo, né? Então é necessário tomar o colostro. Mas são 13 meses e eles se comportam super bem. Eles têm alguns períodos, às vezes, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma gestante normal, né? Nas primeiras horas, até 18 horas, ele tem que tomar o colostro da mãe, né? Caso ele não consiga o colostro da mãe, o ideal é que se pegue uma outra camela, né, ou uma outra dromedária, e faça a administração de colostro. Mas como isso muitas vezes é difícil, até porque, né, é difícil que 2 fêmeas consigam parir juntas e o outro filhote também não utilize, ou se tem um banco de colostro, o que se faz normalmente é uma suplementação com colostro, que pode ser de outro ruminante, ou de um pequeno ruminante, né? Você pode fazer com bovino ou com ovino e caprino. Uhum. Ruminante? Não. Eles são animais que participam de uma outra subordem. Então, eles são artiodáctilos, mas eles são da subordem Tilópoda, né? Então, eles não são ruminantes. São tilópodas e ruminantes, são 2 ordens separadas, subordens separadas. Então, eles ruminam, ponto. Mas eles não são ruminantes. Fisiologicamente, totalmente diferentes. Ah, tá. E quantos fêmeas o macho tem? O macho, na monta natural, ele pode atender no máximo 120 fêmeas, mas assim, 100, 120 fêmeas. Mas ele tem que estar numa condição corpórea e numa alimentação muito boa para que isso ocorra.
saber quantas vezes as fêmeas reproduzem durante a vida? Então, na verdade, as fêmeas elas conseguem reproduzir normalmente até os 30 anos de idade, assim, sabe? Tranquilamente. E aí, só que normalmente elas dão só 2 filhotes um filhote a cada 2 anos, né? Porque como a gestação dura 13 meses, são mais 6 meses para cuidar do filhote, tudo bem que a fêmea ela consegue ficar prenha e lactar ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim dá mais ou menos um filhote a cada 2 anos, se nascer um só, né? E como é que é o manejo dos filhotes após o nascimento e a recria? O manejo, o filhote é sempre, aqui preconiza-se manter o filhote sempre com a fêmea, né? E aí o filhote fica com ela, ele tem que levantar para mamar o colostro. Se ele não levantar, a gente auxilia ele a levantar, colocar para criar um laço com a fêmea e para estimular a andar também, né? E aí ele fica com ela. Posteriormente o albari, que é o caseiro aqui, ele oferece em mamadeira com um bico específico o colostro de vaca congelado e aquecido, né? A temperatura mais ou menos de 37 graus, 35 graus, assim. E depois ela fica com a mãe mamando normalmente. Quando a fêmea é muito boa, no caso a Síria, ela produz muito leite, para evitar qualquer complicação nas mamas dela, o albari faz, então, ele seca ela todo dia e dá na mamadeira também, pro filhote. Ah, tá. E quais são os principais problemas reprodutivos? Em relação aos machos, balanite, orquite, muitos problemas relacionados aos testículos. Então pode ser tumor de células de Sertoli, né? Lipomas, criptorquidismo, então quando o testículo não desce, né? Problemas alimentares em geral. Os machos têm muito, e as fêmeas também, né? Mas principalmente os machos, eles têm muito problema com tripanossomíase e brucelose, né? Então essas são as doenças que são transmitidas venéreamente e que interferem muito, né? Outro problema reprodutivo também pode ser nas fêmeas, então no caso relacionado à toxoplasmose, que causa aborto. E aí diversos problemas relacionados à anatomia mesmo da genitália, né? São relacionados ao útero e ao ovário normalmente, então cervicite, vaginite, salpingite, né? Piometra também, hidrobursite também, e também essas doenças infecciosas que eu comentei com vocês, né? A brucelose e a tripanossomíase. Uma coisa interessante também de saber é que normalmente quando ocorre a cópula, os fetos eles se implantam no cérvix esquerdo da fêmea. Assim, eu não consegui encontrar na literatura nenhuma vez que tivesse sido encontrado um feto que tivesse se implantado no lado direito. Não se sabe por quê, mas em diversos trabalhos cita-se que mais de 99% dos casos é na cérvix esquerda, no corno esquerdo que o filhote é implantado. E assim, quais são os principais problemas no filhote daí? No filhote, problemas umbilicais, então muitos relacionados ao manejo, tá? Então assim, se o umbigo não for curado corretamente, pode ocorrer um problema no umbigo e esse animal desenvolver depois uma artrite séptica e diversos problemas. Falha de transferência de imunidade passiva também, então se o filhote não tomar o colostro, ele não vai ter anticorpo, ele não vai conseguir resistir a praticamente nenhuma bactéria ou nenhum micro-organismo que esteja presente, né, no ambiente. No filhote, prematuridade é um grande problema também. Muitas coberturas são feitas sem cuidado, não aqui eu digo, né, mas no mundo. Então não se sabe quando que esse filhote deve nascer, a data exata do parto. Então a gente não sabe às vezes se o filhote é prematuro ou não. Mas a prematuridade ela tem alguns sinais específicos, né, e isso também causa muito óbito nos filhotes. Traumas, quando a mãe não é uma boa mãe, né, não tem uma habilidade materna. Basicamente isso. A gente pode usar esse vídeo para meio de estudos e mostrar para os alunos da PUC? Pode.